Estamos mais uma vez aqui refletindo sobre o livro de Miqueias e hoje estudaremos o capítulo 2. Confesso que a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é desbravar um território bem árido. Com certeza. Árido e até um pouco desconfortável, eu diria. Sim, muito desconfortável, porque à primeira vista parece um texto quase indigesto, sabe? Mas lendo as notas preparatórias e o comentário que embasa a nossa análise de hoje, eu me deparei com um contraste que dá um frio na barriga. É um choque de realidade mesmo. Exato. Porque de um lado a gente tem essa radiografia nua e crua da maldade humana, né, dessa corrupção institucionalizada, mas do outro, somos pegos totalmente de surpresa por uma mensagem de misericórdia. Uma restauração divina que muda tudo. Que vira o jogo de uma maneira espetacular. É o tipo de texto que obriga quem está lendo a parar, respirar fundo e repensar a própria vida. O que torna essa radiografia tão impactante é que não estamos lidando com um mero registro antropológico, sabe? Não é só sobre uma sociedade agrária de milhares de anos atrás. Não é uma aula de história antiga. Exatamente. Se a gente conectar as peças desse quebra-cabeça histórico com a nossa realidade atual, percebemos que este capítulo mapeia com uma precisão assustadora a anatomia universal da injustiça social. Anatomia universal, essa é uma expressão muito boa. Porque o texto detalha a engrenagem da ganância, as consequências inevitáveis que desmoronam sobre uma comunidade quando a justiça é descartada. E o mais vital, né? A mecânica da graça, que ainda oferece um caminho de volta. Um caminho de volta, que é a parte da esperança. Isso. É um espelho colocado diante da humanidade, refletindo tendências que não envelheceram um único dia. Nossa, então vamos encarar esse espelho de frente, porque logo nos versículos 1 e 2 a imagem refletida é pesadíssima. Muito pesada. Eu sempre tive a tendência de pensar no pecado ou no erro moral tipo como um tropeço, sabe? Um momento de fraqueza, uma decisão ruim tomada ali no calor da emoção. Um acidente de percurso, né? Isso, um acidente. Mas o comentário do texto nos puxa para uma realidade muito mais sombria. Ele descreve pessoas que literalmente perdem o sono arquitetando a injustiça. É um mal premeditado. Esse é o ponto-chave, a premeditação. Eu fiquei imaginando a cena, sabe? A pessoa deitada na cama, na calada da noite, não rolando de ansiedade, mas fazendo um verdadeiro plano de negócios da opressão. Um planejamento estratégico da maldade. Exatamente, é como aquele executivo corrupto moderno que passa a madrugada bolando uma fraude complexa para arrancar o pouco que os clientes têm. É uma ganância fria, calculista e com o objetivo claro de tomar terras e casas dos mais vulneráveis. A psicologia por trás dessa madrugada de maquinações é o que a gente precisa analisar aqui. Quando examinamos a fundo a lição espiritual desse trecho, fica claro que o profeta está dissecando a combinação letal entre o desejo corrupto e o poder para executá-lo. Desejo e poder, a tempestade perfeita. Perfeita. Porque a ganância raramente entra na vida das pessoas tocando trombetas. Ela é silenciosa. Ela se infiltra nas intenções, nas pequenas justificativas que criamos para nós mesmos. Aquela coisa de, eu mereço isso. Exato. E o texto aponta que quando amanhã amanhece, essas pessoas simplesmente executam o que desenharam no escuro, porque o poder está em suas mãos. Não tem nada impedindo. Não há barreira nenhuma entre a cobiça e a ação. Isso serve como um alerta estrondoso para que cada indivíduo examine os próprios privilégios e recursos. A grande questão é como o poder, por menor que seja, está sendo utilizado no dia a dia. É uma lente de aumento na nossa própria vida, para quem está ouvindo agora, né? Com certeza. O poder serve para elevar quem está ao redor ou para pavimentar interesses egoístas. Olha, essa pergunta dói, mas é necessária. Muito necessária. E a resposta divina a esse plano de negócios da maldade não demora a chegar. Vem logo em seguida. Vem no versículo 3. Nós vemos que o universo descrito aqui tem uma lei moral de causa e efeito muito rígida. Deus declara que está planejando uma calamidade contra essa família de opressores. Uma resposta direta. Ou seja, eles passaram a noite planejando o mal e Deus responde dizendo: certo, eu também tenho um plano para vocês. E não é uma vingança arbitrária, sabe? Parece ser uma resposta cirurgicamente proporcional. A ironia trágica dessa resposta divina fica totalmente explícita
Quando avançamos para a lógica dos versículos 4 e 5, eles tratam do castigo da perda das terras. E aqui tem um contexto cultural que muda tudo, né? Muda sim. Para compreendermos o peso disso, precisamos dar um passo atrás e olhar para o que a terra significava naquela época. Para a sociedade do antigo Israel, a terra não era um mero ativo financeiro. Não era tipo um lote imobiliário. Exato. Não era um lote que se compra e vende para diversificar investimentos. A terra era a herança da aliança com Deus. Uau! Tinha um peso teológico. Um peso imenso. Estava ligada à identidade da tribo, ao pertencimento à promessa divina. Tomar a terra de um camponês era o equivalente a roubar a identidade, o futuro e o lugar daquela família no mundo. Era pagar a existência da pessoa, praticamente. Praticamente isso. Portanto, quando o julgamento divino determina que os opressores perderam as terras que roubaram, a punição espelha o crime com uma exatidão matemática. Nossa, isso muda tudo que eu pensava sobre essa passagem. Quer dizer que o castigo não é um raio caindo do céu, sabe? Uma coisa mágica. Não é. A própria estrutura de opressão desmoronando. Desmoronando sobre a cabeça de quem a construiu. Eles tentaram agarrar o mundo inteiro com as próprias mãos, esmagando os outros. E no fim, ficam de mãos completamente vazias, perdendo até o que possuíam legitimamente. Esse é o cerne da justiça retratada aqui. A desobediência e a ganância devoram as próprias bênçãos que Deus, em sua generosidade, desejava conceder. É uma autossabotagem terrível. É a lição espiritual que emerge desse cenário de perda. É um convite profundo para a valorização daquilo que já nos foi dado. A gratidão como antídoto, né? Perfeito. Viver em estado de gratidão e obediência constrói um alicerce sólido, enquanto a cobiça desenfreada constrói castelos de areia que inevitavelmente ruirão. A qualquer momento. É a diferença entre administrar uma bênção e tentar roubar o controle do próprio destino à custa do sofrimento alheio. E é aí que entra uma parte da narrativa que me deixou perplexo, mas que, pensando bem, é muito, mas muito atual. Lá pelos versículos 6 e 7, o povo começa a reagir a essas advertências duras. A reação deles é muito reveladora. Demais. E qual é a reação? Eles não se arrependem, eles simplesmente mandam o profeta calar a boca. Não querem ouvir a verdade. Eles basicamente dizem, parem de profetizar essas desgraças, não queremos ouvir isso. É o famoso suco de positividade tóxica da antiguidade. Uma excelente analogia. O povo exigindo ouvir que vai dar tudo certo enquanto a casa está literalmente caindo ao redor deles, ignorando a rachadura na parede e pedindo uma música mais alta. O que é fascinante aqui é como a recusa em ouvir verdades inconvenientes é talvez o traço mais persistente do comportamento humano ao longo dos milênios. Nós não mudamos nada nesse aspecto. Quase nada. E o que conecta esse mecanismo de defesa aos versículos posteriores, especialmente o versículo 11, é o surgimento de um mercado para mentira. Oferta e demanda da ilusão. Exatamente isso. Onde há uma demanda por ilusões confortáveis, rapidamente aparece o fornecedor. O texto descreve a figura do falso profeta de uma forma quase satírica. Como ele descreve mesmo. Alguém que prega sobre vinho e bebida forte, prometendo tempos de bonança e prosperidade contínua. Esse falso líder oferece um curativo superficial com estampas coloridas para uma ferida que está gangrenada e exige uma cirurgia de emergência. Nossa, que imagem forte! Um band-aid para uma gangrena. Ele ignora a doença da injustiça e vende a cura da distração. E o mais assustador é pensar no quanto isso é atraente no dia a dia. Se fôssemos traduzir para a nossa realidade hoje, seria como alguém vendendo um curso de sucesso garantido e paz de espírito. Ignorando a realidade ao redor. Ignorando completamente que o estilo de vida da pessoa está destruindo a família dela e os outros. A lição que tiramos das nossas anotações sobre isso é vital. Nem tudo que soa bem, faz bem. Muitas vezes, o que soa bem é o que mais envenena. Às vezes, o que afaga o nosso ego no primeiro momento é exatamente o que está cavando a nossa ruína a longo prazo. Essa dinâmica levanta um ponto crucial sobre o discernimento espiritual para cada pessoa que escuta a nossa análise. A busca por conforto não pode substituir a busca pela verdade. Conforto e verdade muitas vezes não andam de mãos dadas. O texto faz um apelo implícito, mas muito forte, para que a mente e o coração estejam abertos à correção. Quando a voz da sabedoria nos repreende,
A experiência é frequentemente amarga, desconfortável e desestabiliza todas as nossas justificativas internas. Tira a gente do eixo. Mas é uma dor terapêutica. A verdadeira tragédia é criar uma câmara de eco espiritual onde só entram vozes que validam os nossos desejos egoístas. Aquela bolha onde todo mundo só concorda com você. Isso. Bloqueando a luz que poderia expor as nossas falhas e nos guiar para o crescimento autêntico. Ouvindo você falar sobre essa câmara de eco e essa cegueira voluntária, faz todo sentido o choque de realidade que vem logo a seguir. O texto não deixa eles fugirem da realidade por muito tempo. Não mesmo, porque a teologia corrompida não fica presa num vácuo filosófico, sabe? Ela transborda para a rua, para as relações humanas. Ela tem efeitos práticos desastrosos. Tem. Quando chegamos nos versículos 8 e 9, o tom do texto fica incrivelmente denso e grave. Não estamos mais falando apenas de empresários gananciosos e profetas mentirosos de discursos. A coisa fica física. As nossas fontes destacam uma acusação cruel. Mulheres sendo expulsas de seus lares seguros e crianças perdendo a sua glória, a sua infância, o seu futuro. A ganância atingiu o nível de destruir famílias inocentes. É o fundo do poço moral daquela sociedade. Pessoas vulneráveis sendo tratadas como lixo, como um dano colateral aceitável na busca pelo lucro. Isso é revoltante. Essa transição ilustra a materialização do pecado de forma visceral. A opressão detalhada aqui é a violência estrutural na sua forma mais covarde possível. A mais covarde é porque atinge quem não tem como revidar. Exatamente. É o uso do sistema, da lei, do poder financeiro para esmagar aqueles que não têm voz para se defender. E a presença dessa denúncia no meio de um texto espiritual nos obriga a redefinir o que entendemos por religiosidade. Muda completamente o foco do que é ser religioso. A espiritualidade que o profeta exige não é medida pelo cumprimento de calendários litúrgicos ou por cânticos afinados e sacrifícios no templo. Não é bater ponto na igreja. De forma alguma. Uma religião que coexiste pacificamente com mulheres sendo desabrigadas e crianças sendo marginalizadas é uma religião morta, é uma fachada hipócrita. E é de revirar o estômago pensar que essas mesmas pessoas que expulsavam as viúvas de casa provavelmente iam aos cultos no dia seguinte com a consciência limpa, cumprindo todos os rituais, achando que Deus estava satisfeito. Isso é bizarro. E diante dessa podridão sistêmica, o versículo 10 traz um chamado que me pegou de jeito. É uma ordem drástica. Ele diz: levantem-se e partam, pois este não é o seu lugar de descanso. Uma convocação para retirada. É como se o ambiente estivesse tão tóxico, tão radioativo por causa da maldade, que não tem mais como reformar ou dialogar. A única saída é a ruptura total. Essa diretriz de levantar e partir carrega um simbolismo prático imenso para os dias de hoje. A corrupção sistêmica tem um poder de contágio fortíssimo. Puxa a gente para baixo, né? Sempre. Se permanecemos em ambientes onde a exploração do próximo é a norma, onde a desonestidade é aplaudida como esperteza, corremos o risco de ter a nossa própria bússola moral desmagnetizada. A gente começa a achar que é normal, que o mundo é assim mesmo. E esse é o maior perigo. Traduzindo isso para a jornada diária de quem acompanha a nossa análise, significa ter a coragem de romper laços. O que é muito difícil na prática. Extremamente difícil. Pode ser a decisão de abandonar um ambiente de trabalho que exige práticas antiéticas ou se afastar de círculos sociais que normalizam a crueldade e o preconceito. Sair de perto daquilo que adoece a alma. É um instinto de preservação espiritual, no fim das contas. Entender que não há descanso, não há paz verdadeira em um ecossistema sustentado pelo sofrimento alheio. O rompimento exige sacrifício, mas é o primeiro passo em direção à integridade. Uau! É um movimento que exige muita coragem. Dizer, eu não faço mais parte dessa engrenagem tem um custo altíssimo na vida de qualquer pessoa. Mas lembra do contraste que falamos no começo do nosso mergulho profundo? O contraste entre o julgamento e a misericórdia. Exatamente! Aqui é que a coisa fica incrivelmente fascinante. A estrutura do texto vira de cabeça para baixo de um jeito que ninguém espera. É uma virada em tanto. Porque depois de toda essa tensão de julgamento, de profetas falsos e de uma ordem dolorosa para levantar e fugir de uma sociedade apodrecida, nós não somos deixados num cenário apocalíptico de destruição total. O livro
livro não acaba aí. Não, os versículos 12 e 13 abrem as cortinas para uma promessa de restauração que é de tirar o fôlego. A transição temática é de fato magistral. Depois de atuar como o promotor de justiça implacável expondo cada crime contra os vulneráveis, o texto introduz a figura de Deus sobre uma luz completamente diferente. Uma luz que traz esperança. A luz do pastor. E não é um pastor genérico distante. É alguém profundamente envolvido com o resgate individual. Ele vai lá no meio da confusão buscar as ovelhas. A imagem que surge é a de um ajuntamento. As ovelhas estão dispersas, feridas, exaustas pelas injustiças que sofreram e pelos caminhos errados que seguiram. E o pastor divino entra nesse caos para reunir os sobreviventes. Isso é muito reconfortante. É uma imagem de proteção íntima, de liderança cuidadosa. Isso demonstra que a misericórdia não é um pensamento tardio. Não é um plano B. Não é, mudei de ideia, vou salvar vocês. Não. Ela é a força motriz que atua até mesmo através da severidade do julgamento anterior. E a metáfora que as nossas notas de estudo trazem sobre o rebanho no curral é muito visual, sabe? O barulho das ovelhas juntas. Isso. Pensa bem, a corrupção descrita lá nos primeiros versículos serve para espalhar as pessoas. O rico toma a terra do pobre e o pobre é jogado para fora, virando um andarilho, um sem-teto. A injustiça desintegra a comunidade. O pecado espalha e fragmenta a sociedade. Mas a ação de Deus faz exatamente o oposto. Ele reúne, ele traz para perto, ele reconstrói a comunidade que foi quebrada. É o movimento inverso. Totalmente inverso. Ele coloca as ovelhas juntas novamente, em segurança, fazendo barulho de tanta vida que ali existe. O barulho da multidão reunida mencionado no texto é o som da vitalidade restaurada. E isso aponta para o propósito final dessa narrativa inteira. O verdadeiro objetivo de tudo isso. O objetivo nunca foi apenas punir ou criar um código penal de moralidade divina. O objetivo supremo é a comunhão. A despeito da capacidade humana de arquitetar o mal nas madrugadas, a palavra final não é a condenação. A palavra final é a graça. É a graça abundante. O chamado implícito nessa promessa é para uma mudança de confiança. Tirar a confiança do lugar errado. Em vez de confiar nas ilusões vendidas pelos falsos profetas ou na segurança ilusória da riqueza mal adquirida, somos convidados a confiar na condução desse pastor. É entregar a direção. Ele conhece o caminho através da ruína e oferece uma rota de retorno pautada pelo arrependimento autêntico e pela transformação de caráter. Incrível. Olha, para tentar amarrar todos esses fios complexos que puxamos na nossa análise de hoje, a viagem que fizemos no capítulo 2 de Miqueias é intensa. Uma montanha-russa emocional e espiritual. Começamos nas sombras, espiando os planos frios de quem usa o poder para esmagar os fracos e tomar suas terras. E vimos como é fácil e tentador tapar os ouvidos para as verdades duras e comprar os ingressos para o circo das mentiras reconfortantes. A tentação de buscar o caminho mais fácil. Sim, e entendemos que a crueldade destrói famílias e que a nossa fé tem que ser a principal trincheira de defesa dos mais fracos. E diante de ambientes que normalizam o mal, aprendemos que muitas vezes a única atitude digna é ter a coragem de levantar e partir. A coragem da ruptura. Mas a cereja do bolo, o que amarra tudo com uma beleza indescritível, é que esse processo de dor e ruptura deságua nos braços de um pastor que trabalha ativamente para curar, reunir e restaurar a nossa humanidade. Para coroar essa síntese, deixo um pensamento que emerge do confronto entre essas duas metades do texto. Nós vimos que os falsos profetas são especialistas em prometer descanso no meio da corrupção. Uma paz de mentira. Uma paz falsa sem nenhuma mudança de atitude. Por outro lado, o verdadeiro pastor nos manda quebrar o conforto, levantar e partir do meio da lama para só então encontrar a verdadeira restauração e comunhão genuína. É uma jornada que exige movimento. A provocação que fica reverberando para quem nos acompanha é esta. Se os falsos profetas prometem conforto no meio da corrupção, mas o verdadeiro pastor nos manda levantar e partir para encontrar a verdadeira restauração, fica a grande questão. Estamos dispostos a abandonar as ilusões confortáveis que nos cercam para de fato caminharmos em direção à verdadeira justiça e bondade? Uma reflexão que exige silêncio e honestidade brutal com nós mesmos. Agradeço imensamente pela companhia de cada pessoa que dedicou o seu tempo e a sua atenção a mais esta jornada de aprendizado. Que o estudo de hoje não fique apenas no intelecto,
mas que impulsione corações dispostos à reflexão corajosa, ao arrependimento quando necessário e a uma prática de vida onde a justiça e a misericórdia caminhem de mãos dadas todos os dias. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho profundo.